Irmãos e irmãs, vivendo estes dias de júbilo da Páscoa do Senhor, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia. Por meio do encontro com o ressuscitado e do testemunho dos irmãos, somos chamados a reavivar a fé e a manifestar nossa adesão ao Cristo vivo. Deixemos-nos tomar pela alegria pascal e celebremos o seu mistério. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrarmos, peçamos nesse momento. Peçamos ao Senhor que tenha o grande amor por nós para nos perdoar. Hoje, o dia da Divina Misericórdia. Confiamos na misericórdia de Deus e cantemos. Confessa a Deus, Pai Todo-Poderoso, que a vós, irmãos, confesso que pequei, com pensamentos, palavras, atos e omissões por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Na alegria que o Senhor ressuscitado está no meio de nós, louvemos e glorifiquemos o nosso Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, grande é teu poder, imenso é seu amor. Glória a Deus nas alturas, grande é teu poder, imenso é seu amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito Consolador.
Páscoa, reacendeis a fé do povo, a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ficamos sentados, escutamos a palavra de Deus. Liturgia da Palavra. Irmãos e irmãs, abramos nosso coração, nossos ouvidos e nossa atenção para acolher o dom da Palavra de Deus que nos será proclamada. Leitura do Alto do Apóstolo. Os que havia se convertido eram perseverantes em ouvir ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, na oração. Todo estava cheio de temor, por causa do numeroso prodígio e sinais que o apóstolo realizava. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos, colocava todo em comum, vendia sua propriedade, os bens, conforme necessidade de cada um, desejadamente todos frequentavam o templo, partia o pão pela casa dos unidos, louvava refeição com alegria, simplicidade do coração. Louvaram a Deus, era estimado por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seria salva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diz, eterna é a sua misericórdia. A casa de Abraão agora o diz. Agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim um Salvador. Clamoremos de alegria e de vitória. Ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele e exaltemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo
para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha e nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obteis aquilo que acreditais a vossa salvação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditareis. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vocês ouviram, é a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, né? O Ato dos Apóstolos nos faz um convite para que nós possamos verdadeiramente nos convertermos. E se nós perseverarmos aos ensinamentos do Senhor, assim como os discípulos seguiram o Senhor, nós também faremos algo não igual, mas até mesmo parecido, né? Como nos diz aqui é o Ato dos Apóstolos, para que nós possamos abraçarmos a fé, essa fé viva, é necessário nós unir-se ao Senhor e aos nossos irmãos, né? Diante de uma comunidade que viva essa comunhão fraterna. Isso a palavra nos faz esse convite, que nós possamos ter essa comunhão fraterna na fração do pão e nas orações, né? 2 momentos que nós precisamos analisar essa primeira leitura dos Atos, né? Que nós precisamos se unirmos na fraternidade, como também na oração. Por isso precisamos abraçarmos a fé, essa fé viva, como nos diz a primeira leitura. Precisamos verdadeiramente sermos cristãos. Ser cristão não basta ser batizado, mas viver segundo os ensinamentos do Senhor. Hoje Ele nos faz esse convite, para que nós possamos, com alegria, abrir o nosso coração. É fácil não, mas basta nós confiar no amor e na misericórdia do Pai. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro nos mostra o quê? Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa com uma oração muito belíssima, né? Bendito seja Deus. Precisamos estar sempre glorificando o ressuscitado. É fácil? Não é, né? Mas precisamos confiar em sua grande misericórdia pela ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ele veio para que nós também possamos ser salvos. Salvos do pecado, salvos da morte para uma vida eterna. É o convite que essa segunda leitura nos mostra, que nós devemos ter sempre essa esperança, uma esperança viva que é uma herança da salvação. Ressuscitarmos com Cristo. Ele diz: todo aquele que morre em Cristo ressuscitará em Cristo. Por isso precisamos caminharmos com Cristo para que o amor de Deus possa se manifestar em cada um de nós. Não é fácil, porque o mundo nos oferece muitas dificuldades, muitas provações, muitas dores, como nos diz a liturgia de hoje. Mas precisamos buscar nessa provação, como nos diz na continuidade dessa leitura. Precisamos buscar nas provações, né, para alcançarmos essa grande herança que é a ressurreição. A ressurreição em Cristo, para que nós também, amando a Cristo ressuscitado, possamos acreditarmos que não precisou, como Tomé, teve que ver a mão, o lado, né, para poder acreditar, para poder confiar. Mas aqui, mesmo diante das provações, precisamos louvar e glorificar e honrar o nosso Senhor.
para também um dia nós ressuscitarmos com Cristo. Vocês também viram o Evangelho segundo São João, quando ele fala em duas partes nesse Evangelho. Primeiramente, o discípulo 8 dias depois, 8 dias depois, os discípulos estão com medo ali de portas fechadas, com medo dos judeus. E a partir daquele momento que Jesus entra, Jesus deseja a paz esteja convosco. Mas naquela primeira parte, que é essa primeira parte do Evangelho, e que é a primeira vez que Jesus entra com as portas fechadas, Tomé não estava presente. E aí vem a segunda parte. Quando os discípulos dizem que vimos o Senhor, Tomé diz que não acredita, somente se tocar nas mãos, que é o lugar dos pregos, e no lado, que é onde derramou sangue e água. E nós vimos que nessa segunda parte, Jesus nos faz esse convite, Primeiramente, ele deixa uma missão para os discípulos, que hoje é a missão da igreja dos discípulos de Cristo, Recebei o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem lhes não perdoardes, eles lhes serão retidos. E aí, a partir desse momento, ele chama a atenção de Tomé. Chama o Tomé para tocar, para ver, para tocar. E o que o Tomé professa a sua fé? Meu Senhor e meu Deus. Quantas as vezes nós nos comportamos como Tomé? Quantas as vezes nós duvidamos do amor do Senhor? Quantas as vezes nós só acreditamos no milagre se nós vermos nos olhos? O primeiro milagre que todos nós vemos todos os dias é o acordar. Acordar já é o grande milagre, que não precisamos de ninguém nos apontar que é o milagre, porque já é o milagre. E muitos milagres acontecem na nossa vida, mesmo que nós não merecemos, mesmo que nós somos incapazes de acolher a graça de Deus, mas a graça de Deus acontece. Tomé professou a sua fé depois que viu a marca dos pregos. E aqui nos mostra o quê? Será que nós professamos verdadeiramente a nossa fé? Será que nós confiamos verdadeiramente no Senhor? O Senhor que ressuscitou dos mortos, que veio para nos salvar? Ou será que nós, quando vimos o milagre, é o que nós vamos dizer, meu Senhor e meu Deus? Precisamos abrir os olhos, O Senhor nos abre os olhos quando diz, acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados é aqueles que verem a graça de Deus acontecer sem ver, sem tocar o Senhor. Precisamos abrir o nosso coração para que nós possamos viver essa bem-aventurança. Creiam sem terem visto. Será que nós cremos? Será que nós confiamos no amor e na misericórdia do Senhor? Hoje, o segundo domingo da Páscoa, é o dia da misericórdia. É o dia da divina misericórdia. Precisamos nos colocarmos diante da misericórdia do Senhor, para não acontecer de sermos como Tomé, só acreditar se ver. Precisamos que a graça de Deus aconteça para poder acreditar. Muitos milagres, como diz o Evangelho, muitos milagres
seu que não foi escrito na Sagrada Escritura. Somente para alguns, somente para que nós possamos escutar e confiar no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, seguindo os exemplos da primeira comunidade cristã, que era perseverante no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Elevemos nossas preces rezando. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Digamos: pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Pela Igreja, para que continue educando seus filhos sobre o valor da Páscoa semanal, como um lugar para acolher os ensinamentos doutrinais, escutar a palavra, partilhar os dons e rezar em comunidade. Rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por todos que recentemente abraçaram a fé pelo batismo e desejam perseverar no testemunho de Jesus Cristo, para que encontrem o apoio e a solidariedade dos membros de nossa comunidade. Rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por nossa comunidade paroquial, para que seja um lugar onde se transmita a paz que vem do ressuscitado, e que, movidos pelo Espírito Santo, produzamos frutos de misericórdia e reconciliação. Rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por nossas famílias, para que celebrem com sinceridade a força do evento pascal e saibam partilhar o dom da vida nova com os pequenos, os pobres e marginalizados. Rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Rezemos por todos os jovens que vão receber o sacramento, confirmar que quer ser católico, professando a sua fé. Rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Ó Deus de infinita misericórdia, acolhei estas preces que apresentamos como fruto do nosso encontro dominical e da palavra que acabamos de meditar. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Ficamos sentados e façamos o nosso ofertório cantando. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Irmãos, vamos cantar a nossa ação de graça. Então, amanhã tem o texto dos homens, né? E quinta-feira o texto para todo o povo de Deus, né? Lembrando que de quinta-feira a 8 dias, né? A partir das 5 horas da tarde, vai estar aqui uma equipe com os padres, né? Alguns padres, não sei se vai ser 2 ou 3, né? Que vai estar aqui confessando os crismandos e confessando a quem quiser, né? Todo o povo de Deus, ali como o Padre Eronildo falou, né? Então, além dos crismandos, também os pais, os padrinhos e também aqueles também que queiram confessar-se. E a partir das 5 horas da tarde, que será dia 23, tá bom? Porque a crisma será dia 26, teve uma mudançazinha, né? 8 horas era um pouco cedo, então foi puxado um pouquinho para 9 horas da manhã do dia 26. E lembrando que o carro do Bibi, micro-ônibus do Bibi, vai com as passagens. Ele
ele vai fazendo horário, né? Por quanto é? O preço da passagem. Quanto é que nós pagamos no horário? Né? Vamos tirar dinheiro, vamos fazer feira, né? Era 25, eu vim dizer que está 30, né? Então, quem quiser, né, pode ir, é livre, é um momento muito bonito, né? Muito bonito. Então, quem quiser ir, sinta-se convidado. Além da família dos Crismando, alguém que queira ir também é bem-vindo, né? Então, quem ainda tem dúvida dos seus padrinhos, só tem essa semana para mudar, certo? Só tem essa semana para mudar, tá bom? Porque na próxima semana eu estou guardando para mandar a folha, né? A folha no dia 23, que assim que o Joab chegar, eu já entregarei ele, aí não pode mais mudar, tá bom? De padrinho ou madrinha. Por quê? Porque vai para a Boa Viagem, da Boa Viagem vai para Quixadá, para a Cúria, que às vezes dá trabalho para até receber uma declaração. Imagine mudar de padrinho, né? Que não pode mais, tá bom? Então, se você tiver ainda dúvida do padrinho, ainda a madrinha tem chance ainda de mudar, né? E também, se tem dúvida da fé católica, também ainda dá para mudar também, né? É melhor desistir antes de confirmar que quer ser católico do que cair no pecado, né? Cair no pecado e mudar, né? Então, ainda dá tempo você desistir. Até o dia 23 dá tempo, né? Ficamos de pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar, pela graça de Deus, com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Cantemos o canto final.